nossa programação aqui na CBN. Guarizo. Obrigado, Aline Albuquerque, que fique tudo bem, que caminhoneiro irresponsável, né? Agora a gente volta a falar sobre o assalto ocorrido ontem no shopping Iguatemi. Felipe Pereira conversou com a delegada aposentada Márcia Gomes, que é especialista em segurança pública, sobre os procedimentos de segurança no shopping. Muitas dúvidas ainda restam a respeito dessa operação, algumas só a investigação da Polícia Civil é que vai poder esclarecer de uma vez por todas, até pelo trabalho da própria apuração, mas o que chamou a atenção, sem sombra de dúvida, foi o fato dessa ação criminosa ter acontecido em um horário de grande movimento, em um feriado, fim da tarde, em um shopping que costuma ter um movimento bastante intenso aqui na região de Campinas. Para poder conversar um pouco mais sobre isso, eu recebo aqui no estúdio CBN a Márcia Gomes, que é Relações Institucionais do Grupo GR, vice-presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo e delegada aposentada. Márcia, muito obrigado pela gentileza de atender a CBN. Boa tarde. Felipe, boa tarde aos ouvintes, eu estou à disposição. Ô Márcia, muitos ouvintes estão questionando isso, né, desde quando a operação aconteceu e desde quando esse crime, né, aconteceu especificamente aqui em Campinas, porque há um medo muito grande da população quando vê uma troca de tiros acontecendo em um espaço como um shopping, né, que é mais fechado, que é mais confinado. Como é que a polícia, ela atua em situações como essa para poder evitar que essa troca de tiros se transforme numa tragédia? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Bom, Felipe, na verdade, policiais militares, policiais civis, guardas civis, normalmente eles não ficam dentro do shopping, né? Eles fazem o patrulhamento externo, né, das vias públicas, etc. Uhum. Normalmente existem vigilantes patrimoniais, né, dentro de um shopping. Uhum. Não é comum nós vermos policiais uniformizados dentro de shopping, né? Tanto que no caso que ocorreu aí no assalto de Campinas, pelo que eu acompanhei na imprensa, 2 policiais militares de folga acabaram se envolvendo na situação, né? Então, o que eu gostaria de informar é que as empresas de segurança, elas têm que ter colaboradores, vigilantes, uniformizados, e esse uniforme, inclusive, ele é autorizado pela Polícia Federal, com o logo da empresa. Tá? Com relação à polícia, ela é acionada, a Polícia Militar, Guarda Civil, Polícia Civil, ela é acionada quando acontece uma situação como a que ocorreu em Campinas, dentro do shopping. Como eles devem agir? Assim, sempre com cautela, preservando a população. Né? Agora, como agir exatamente vai depender das circunstâncias da situação. Perfeito. Agora, o que nós, enquanto frequentadores, quando a gente se depara com uma situação como essa, muita gente acabou correndo para algumas lojas que estavam ali próximas, os lojistas baixaram as portas e em muitos vídeos, né, que foram publicados, deu para ver as pessoas deitadas no chão. Esse é o procedimento mais correto? Veja, graças a Deus, não é comum esse tipo de crime dentro de shoppings, dentro de locais com muito movimento. O que se percebe é que os criminosos estão mais audaciosos. E nós, como frequentadores desses lugares, né, a população em geral, ela deve procurar um abrigo, né? Deve procurar um abrigo. É que a situação ela pega todos de surpresa. Como eu falei, fica complicado determinar uma conduta padrão, porque a situação ela é muito específica. Né? Procurar um abrigo, né, dentro de um shopping, a gente pede para tomar cautela, se jogar no chão, é o que as pessoas fazem quando tem uma troca de tiros. O ideal é que quando o agente público, ou mesmo um vigilante patrimonial, quando ele saca a arma no local público, ele tem que ter muita cautela. Por isso que ele faz treinamentos, né? Tanto as forças públicas quanto a segurança privada, ela é treinada para
tomar todas as cautelas possíveis diante de uma ocorrência que envolve um número grande de civis, né? Ela é treinada quando envolve um grande número de pessoas no perímetro onde está ocorrendo o crime. Agora, pensando, inclusive na sua atuação, né, na ativa enquanto delegada, a investigação policial de casos como esse é muito delicada, porque envolve muitos fatores. Envolve o próprio tipo de roubo, envolve a ação de quadrilhas especializadas, que evidentemente não traçando nenhum paralelo com o caso de Campinas, mas quando um delegado pega um caso como esse para poder investigar, para poder apurar, qual que é a primeira coisa que ele deve observar, qual que é o primeiro pensamento que ele deve ter e qual que é a primeira ação que ele toma, além de eventualmente ouvir testemunhas e eventuais presos? Felipe, no caso de uma ocorrência como essa que ocorreu em Campinas, é importante ter a perícia, né, em primeiro lugar. Uhum. As pessoas são ouvidas, as testemunhas são ouvidas. Eu verifiquei pelas notícias da mídia que um dos veículos foi roubado, um veículo utilizado, um veículo Cronos, ele havia sido alugado, essa pessoa que alugou foi roubada, eles usaram um veículo roubado, então todas as pessoas envolvidas são ouvidas e hoje a Polícia Civil, ela conta com ações de inteligência. Uhum. Por isso a importância de um investimento forte na Polícia Judiciária, porque hoje nós temos muitos mecanismos de inteligência, tecnologia, né? Os celulares são apreendidos, é solicitada a autorização judicial para quebrar o sigilo telefônico. Então, é importantíssimo que o governo invista na tecnologia e na Polícia Judiciária, para que esses crimes sejam investigados e que os criminosos realmente saibam que a polícia atua, que isso iniba ações futuras como essa, porque ela colocou em risco muitas pessoas que estavam passeando num feriado dentro de um shopping center. Uhum. Considerando, né, essa questão dos investimentos, a gente até conversou mais cedo aqui no CBN Campinas com a comandante da Guarda Municipal de Campinas, a Maria de Lourdes Soares, que ela reforçou muito o sistema integrado que nós temos aqui na região metropolitana, né, em que foi possível detectar o carro com velocidade, com uma rapidez muito grande, e aí foi possível fazer o acompanhamento ostensivo da Polícia Militar e da Guarda Municipal, e você até pincelou aqui algumas coisas sobre o investimento na Polícia Judiciária. Essas ações de inteligência, elas são cada vez mais relevantes, são cada vez mais importantes, mas não adianta você ter só a tecnologia se não tem quem não sabe operá-la, né? Perfeito. Sim, hoje é muito importante e eu concordo com a comandante da Guarda, realmente tem que ter uma integração entre as forças policiais, é importantíssimo, porque o objetivo de todas essas forças é combater o crime, né? Uhum. Seja preventivamente, como é o caso da Polícia Militar e da Guarda Civil, seja numa investigação, que é o caso da Polícia Civil, Polícia Judiciária. Então, é importante termos todos os mecanismos de inteligência, tecnologia, mas também, hoje nós temos um déficit muito grande na Polícia Judiciária, na Polícia Civil. Hoje são mais de 15 mil cargos vagos. Veja, numa Polícia Civil do Estado de São Paulo, nós temos 15 mil cargos vagos. Estão faltando 15 mil policiais civis para trabalhar na investigação. Então, não só preenchimento dos cargos vagos é importante, como retê-los no cargo. Hoje, o Estado de São Paulo, ele paga muito mal e ele não retém o policial. Então, as pessoas passam no concurso, por exemplo, concurso de delegado. Eu sou delegada aposentada, eu acompanho o que acontece com a minha classe. Né? Teve um concurso recente, onde já tivemos uma evasão. Os policiais, os delegados, eles fazem a academia de polícia, mas eles acabam posteriormente prestando concursos para outros estados, onde paga-se melhor.
onde o salário é melhor. E nós deveríamos ter esse investimento muito forte em São Paulo. Afinal de contas, é o estado que mais arrecada no Brasil. Ô Márcia, para a gente poder finalizar a nossa conversa aqui, levando em conta que tratamos às vezes de casos, né, que são muito extremos e que supostamente não são tão comuns, qual que é a recomendação que você daria para as pessoas quando se deparar em uma situação extrema como essa, vendo bandidos atuando, não necessariamente dentro de um shopping, mas às vezes na rua mesmo, existem outros crimes nesse sentido? Qual que é a principal orientação? Nunca reagir, né? Exato, é isso que eu ia falar, Felipe. A regra de ouro é não reagir. Essa é a principal orientação. Não reajam, porque existe o fator surpresa, né? Uhum. E as pessoas ficam nervosas, e isso é muito comum, óbvio, né? Diante de uma atitude violenta, diante de uma atitude com uma arma de fogo muito próxima. Aliás, você, cidadão, não sabe se é uma arma real ou não, né? Falsa, exatamente, né? Se é um simulacro ou se é uma arma de verdade. Uhum. Né? Então, é não reagir. A regra de ouro é não reajam. Nós nunca sabemos qual vai ser a atitude do bandido, do criminoso. Uhum. Né? Lamentavelmente, aquele caso recente daquela jovem que jogou spray de pimenta, né? Sim. Ela agiu de ímpeto, tentando salvar, né, o pai, namorado naquela ocorrência, e lamentavelmente, né, de uma forma muito trágica, ela foi atingida e morta. Então, não reajam. É essa a principal dica. Perfeito. Márcia Gomes, Relações Institucionais do Grupo GR, delegada aposentada, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui na CBN. Ok, eu que agradeço e boa tarde aos ouvintes. Esse caso que a Márcia comentou agora no final foi o caso da jovem universitária Beatriz Munhoz, de 20 anos, que foi morta durante um assalto em Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Ela morava em Sorocaba, tinha ido junto com o pai para poder vender um equipamento que estava sendo comercializado pela internet no dia 1º de novembro. Ela foi abordada, né? Eles foram abordados em uma emboscada por um drone, né? A venda de um drone. Eles sofreram ali a emboscada. Ela reagiu com spray de pimenta, mas o homem, um dos criminosos, acabou atirando. Esse homem foi preso na semana passada numa operação conjunta das polícias de São Paulo e da Bahia. Estúdio CBN. A gente faz escolhas todos os dias. Repórter CBN. Sexta-feira, 21 de novembro de 2025. O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão do deputado federal Alexandre Ramagem, condenado a 16 anos por integrar o chamado núcleo crucial da trama golpista. O deputado responde pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Ramagem é suspeito de ter viajado clandestinamente para os Estados Unidos. O nome do deputado deve ser incluído na lista vermelha da Interpol. Os Correios aprovaram um plano de reestruturação que prevê empréstimo de 20 bilhões de reais, venda de imóveis no valor de 1,5 bilhão, além de possíveis fusões. As medidas também incluem redução de 1.000 pontos de atendimento deficitários. A estatal registra prejuízo desde 2022. Nos 2 primeiros trimestres de 2025, houve déficit de 4,370 bilhões de reais. A empresa espera voltar a lucrar apenas em 2027. A prova da primeira fase da FUVEST 2026 está marcada para o domingo. O vestibular seleciona candidatos para os cursos de graduação da Universidade de São Paulo.
mais de 110 mil estudantes fizeram a inscrição, incluindo treineiros, que são alunos que ainda não concluíram o ensino médio. O local de prova pode ser consultado na área do candidato, no site da FUVEST. O Brasil tem 17 pesquisadores na lista dos mais citados em artigos científicos do mundo. O número supera, em um cientista, o resultado do ano passado. A quantidade de pesquisadoras mulheres também aumentou de 3 para 5. A USP segue como a instituição com mais nomes na relação. São 7 no total. A lista foi divulgada pela plataforma Clarivate e analisa citações dos últimos 11 anos. Nesse caso, de 2014 a 2024. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Vem aí o momento mais... Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. CBN, tempo e temperatura. Oferecimento Portinari Prime Residence, sofisticação, exclusividade e obras já iniciadas. Essa sexta-feira continua de calor aqui na região de Campinas. Quem está no YouTube acompanha imagens de águas de Lindóia, nuvens de enfeite no céu, sol brilhando forte. Mesma situação da gente aqui no São Gabriel, em Campinas. A máxima hoje chega a 31 graus, não tem possibilidade de chuva. Amanhã, sábado, tem calor também, mas a chuva deve voltar. Muitas nuvens, períodos de céu nublado. Noite com pancadas de chuva. A amplitude térmica também é grande, em 18 graus a mínima, já não vai estar tão frio assim de madrugada e de manhãzinha, mas a máxima amanhã pode chegar a 32 graus. E atenção no domingo, né? Quem vai voltar de viagem é instabilidade generalizada, possibilidade de chuva durante todo o dia, até com tempestades locais e rajadas de vento, especialmente de manhã e no início da tarde. Então, talvez seja melhor negócio para quem vai voltar de viagem domingo à tarde até à noite. As temperaturas diminuem para o domingo, a máxima fica em torno de 27 graus. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade.
CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN, Central Brasileira de Notícias. CBN, seu direito. Todas as sextas-feiras a gente traz para você o quadro Seu Direito, com todas as dúvidas de direito público e eleitoral, que quem tira para a gente é o advogado especialista, Dr. Marcelo Pellegrini, nessa emenda de feriado aqui com a gente. Dr. Marcelo, boa tarde, bem-vindo. Guarizo, muito boa tarde a você, aos nossos ouvintes. Seja feriado ou não, estamos juntos aqui, vamos bater um papo. Estamos juntos. E para falar de algo que aconteceu na semana passada, né? Operações da polícia acabaram mirando agentes públicos. A gente nunca fala do caso especificamente, mas a gente traz exemplos aqui de como se deve proceder no direito público e eleitoral. A primeira pergunta que eu faço, doutor Marcelo, porque a gente viu aí pessoas que ocupam cargos em administrações municipais sendo presas em operações. E quando a gente falava, por exemplo, de imunidade parlamentar, quando eu falava de deputados, principalmente, senadores, né, a gente falava da imunidade. O agente público, seja ele prefeito, secretário de governo, ele pode ser investigado como qualquer outra pessoa ou tem alguma prerrogativa para ele? Então, vamos lá, Guarizo, para a gente separar aí. Primeiro, nenhum servidor tem imunidade. O que há é uma distinção de foro de prerrogativa de função e primeira instância. Então, a primeira pergunta sua é se todos podem ser investigados. Sim, todos podem. Segunda questão, se envolver chefe do executivo, né, ou chefe de assembleia, aí a investigação tem que ser no tribunal. O tribunal, no caso, aí federal, que a investigação vem da Polícia Federal. A investigação da semana passada se limitou pela Justiça Federal de Campinas e se irradiou em algumas cidades. E investigou pessoas que não tenham a prerrogativa de foro. Então, acho que essa distinção é importante para a gente começar a falar sobre o tema. E são acusados, claro, de crimes com o dinheiro público, né? Isso faz também com que tenha um outro tipo de investigação e de julgamento. Tem alguém especificamente que vá cuidar desses casos, doutor Marcelo? Então, vamos lá. São crimes notadamente à administração pública. Então, tem lá crimes da lei de licitações, a associação criminosa, o peculato, né? São todos crimes que envolvem, de alguma forma, dinheiro público. E isso está indicado, né, pela própria Polícia Federal nas matérias aí que saíram e repercutiram na imprensa durante esses últimos dias. E são prisões preventivas, né? As pessoas passam por audiência de custódia, depois, assim como qualquer preso passa também, e aí a justiça decide se ele permanece preso preventivamente ou não.
Exatamente, né? No caso concreto, houve tanto mandados de prisão quanto mandados de busca e apreensão. E todos aqueles que são detidos, né, presos, obrigatoriamente há uma audiência de custódia, que já foi realizada e se entendeu por manter as prisões. E quando isso acontece é porque representa algum tipo de ameaça, porque a gente está vendo aí, por exemplo, né, pegando um outro assunto, o ex-presidente da República está numa prisão domiciliar ainda de maneira preventiva, porque o julgamento dele não começou a ocorrer, né? Então, é por alguma possibilidade de obstrução de justiça que essas pessoas permanecem presas? Então vamos lá agora. A prisão aí no caso deles é preventiva e o fundamento pelo qual foi decretada só cessando os autos, né? E o processo está sob sigilo, então eu desconheço qual foi o fator. Normalmente está associado a não interferir nas investigações, ou se está, por exemplo, deixando o cargo, ou está dilapidando bens, né? Tem todas essas óticas, mas só quem acessa o processo, né, quem analisa o relatório, é que pode, né, falar isso com mais propriedade, digamos assim. A perda do cargo é imediata, seja prefeito, seja secretário, ou ele acaba sendo afastado, ou permanece no cargo. Explica isso pra gente, que muitos dos eleitores, né, muitos dos nossos ouvintes têm essa dúvida, doutor Marcelo. Confunde mesmo, viu, Guarizo? Então vamos lá, quem é secretário não foi eleito, foi indicado. Então, eventual uma medida restritiva dessa natureza acaba o afastando do cargo. Quem tem mandato, esse não perde o mandato de imediato, tá? Veja lá o caso aqui também, trazendo outro caso para o debate, lá do prefeito Sorocaba, que ele tem mandato. E aí demanda um procedimento para a perda do mandato, que pode vir do legislativo local, do impeachment, ou pode vir de um afastamento judicial, né? Mas a perda do cargo só ao término do julgamento. E quando ele está no exercício do cargo. Mas alguém pode pedir o afastamento dele nesse período de prisão? Em tese, é possível. Em tese, é possível. Cabe ao judiciário afastar ou não. Tem o caso lá de São Bernardo, que houve afastamento, o STJ mandou voltar, e tem o caso de Sorocaba, que houve afastamento. Mas até agora nenhum tribunal mandou voltar. No caso aqui da região, se eu não me engano, não teve ninguém atingido com o cargo eletivo. Portanto, nesse caso concreto, nós não estamos discutindo isso ainda. E geralmente essas prisões acontecem por crimes financeiros, né? Algum tipo de desvio de dinheiro do patrimônio público. Esse patrimônio chega a ser devolvido ou ele acaba virando um prejuízo, seja para o município, para o estado, para a União? Como que funciona isso? Então, nessas operações, normalmente, além dos mandados, né, de prisão, de busca e apreensão que dá muita mídia, normalmente ele é associado também a bloqueio dos bens, né, adquiridos pelos alvos. Então, o cara pode ter comprado imóveis, pode ter comprado veículos, pode ter transações financeiras em bancos, né? Isso já se pede nesse momento bloqueio, exatamente com o objetivo de, ao final, se condenado, ressarcir a União ou ao município. Porque esse dinheiro, para a Justiça Federal investigar, veio da União para o município e o município utilizou na Secretaria de Educação. Esses bens passam para quem, no caso? Para a própria União? Eles ficam bloqueados até o julgamento final do processo. Se eu não me engano, agora, com uma mudança legislativa para agilizar a questão dos bens, quando há condenação, já pode fazer a venda forçada desses imóveis e se acautelar o dinheiro, para não ir perdendo valor. Mas fica bloqueado. Bens de imóveis ficam com as matrículas indisponíveis, valores ficam bloqueados nos bancos e por ele custodiados, e assim por diante. E no caso da pessoa que ela é acusada por esse crime e ela acaba sendo condenada, é já na primeira instância, pode ser em duas, tem que esperar o trânsito em julgado, qual que é a marcha aí até uma condenação definitiva? A marcha é longa, né? Começou agora o processo, muito embora a investigação já se perdure por algum tempo, mas nós temos que seguir o devido processo legal. E a nossa interpretação do Supremo, e aí há aqueles que concordam e aqueles que discordam, que em razão do princípio lá nosso, que está no artigo 5º, da presunção de inocência ou da não culpabilidade, só é
condenado quando do efetivo trânsito em julgado, ou seja, após o esgotamento de todos os recursos. Por enquanto eles são investigados, se eles forem denunciados eles viram réus, mas condenados só com o trânsito. E esses recursos, eles têm algum prazo? Não, isso vai de a investigação dos incidentes, né? O processo, Guarizo, para a gente tentar passar um pouco para o nosso ouvinte, ele não é uma coisa retilínea, né? É uma petição sobre outra, documento, petição. Ele se desmembra em muitos incidentes, né? Então você tem a fase de investigação, você tem o inquérito, aí você tem a cautelar de busca, aí você tem o pedido de revogação da prisão, aí você tem o habeas corpus, aí você tem a mitigação, aí você tem a denúncia oficial, você tem os recursos. Então, um processo viram aí um emaranhado de, digamos assim, de incidentes, né? Num caso de uma operação grande, complexa e com vários alvos, são mais de 50, assim, com muita facilidade ao final, entendeu? E, claro, tem o papel da defesa, né? Porque quando uma operação dessa é feita, as pessoas são presas, os bens são apreendidos, bloqueados, como o senhor já explicou, mas a defesa, ela tem diversos recursos aí até se esgotarem. É muita coisa que pode ser feita nesse período? Claro, né? É fundamental a gente defender também o direito de defesa a qualquer cidadão, né? Então a defesa tem que ter acesso à investigação na íntegra, a todas as medidas sigilosas, se é que foram realizadas, tem o direito à sua história, né? Que a acusação faz a dela, investiga, faz o elo de um, de A, B com C, mas o A, o B e o C têm direito de utilizarem lá e contarem as suas versões sobre os fatos, né? E justificarem, olha, aqui você está interpretando isso aqui errado, isso aqui não. É normal, é do sistema acusatório e é da paridade de armas, que é um princípio também fundante do direito penal. Toda acusação, né, tem que ter toda a defesa. Daí sim, o judiciário, ao final, vai poder se debruçar, se esmiuçar e ver os detalhes de todos os argumentos. E para a gente fechar, doutor Marcelo, quando que um ente político, né, ou um agente público, ele fica inelegível, ele perde os direitos políticos, é um outro processo ou faz parte do mesmo? Não, tem várias possibilidades disso acontecer. O impeachment, se é por crime de responsabilidade realizado no legislativo, já deixa inelegível. O impeachment, que é por infração política administrativa, não deixa inelegível. A ação de improbidade, julgada em segundo grau, se tiver dano e dolo, deixa inelegível. Se não tiver dano, não deixa inelegível. A ação penal, com uma condenação de segundo grau, essa sim já deixa automaticamente inelegível, sem a gente aperfeiçoar os elementos. Então, cada tipo de ação que os agentes públicos e políticos são sujeitos tem uma consequência jurídica diferente e tem um momento, né, diferente de você se aferir ou não à inelegibilidade. Dr. Marcelo Pellegrini, advogado especialista em direito público e eleitoral, explicando todos os passos aí das operações contra agentes públicos acusados de desvio de patrimônio público. Muito obrigado pela participação com a gente mais uma vez, Dr. Marcelo. Grande abraço, até a próxima. De nada, Guarizo. Eu te dou um abraço, um bom final de semana a vocês, nossos ouvintes. E a ideia aqui é a gente explicar o sistema, né? Como funciona a acusação e a defesa, sem fazer aqui um juízo de valor de qualquer um dos lados. Um bom final de semana a todos. Estúdio CBN.